Olá pessoal, é bom estar de volta gravando mais um vídeo sobre o nosso curso de Educação Emocional. E hoje nós estamos num ambiente totalmente diferente. Eu também estou vestido de forma diferente. Hoje é feriado, estamos no carnaval. Eu aproveito este momento em que eu estou na residência de dois amigos meus na Praia de Caueiras, aqui no município de Itaporanga da Ajuda, em Sergipe. E aproveito para gravar essa nossa aula de uma forma totalmente, vamos dizer assim, informal. E hoje nós vamos prosseguir falando sobre codependência. E quero agradecer de antemão a todos aqueles que têm acompanhado o curso através do YouTube. Quero agradecer a todos aqueles que estão deixando seus likes, seus comentários, e tem sido muito gratificante receber o retorno de todos vocês. E hoje, dando prosseguimento à codependência, nós vimos que a codependência é um comportamento disfuncional, onde uma pessoa tenta controlar o comportamento da outra, negando a si mesmo. Ou seja, no caso do alcoólico, para evitar que ele beba, eu não reclamo, eu não digo nada, eu não questiono sobre os seus comportamentos disfuncionais, assim ele não vai ao bar, ou seja, assim ele não tem motivo para voltar a beber. No outro aspecto, eu controlo o comportamento de uma outra pessoa sempre que eu me sinto explorado, sempre que eu me sinto, vamos dizer assim, usado, sempre que eu me torno um verdadeiro aspirador emocional. Mesmo assim eu suporto com paciência o sofrimento e não faço absolutamente nada. E tudo isso tem um motivo. Lembre-se, nós somos produto de relações. As relações significativas que agregaram valor às nossas vidas, elas vão influenciar nossos comportamentos na idade adulta, tanto quanto as relações que nós estabelecemos com figuras não tão significativas, mas que de alguma forma a nossa relação com essas pessoas nos causaram danos. Então nós somos produto de relações. Se você quiser entender o que você vive hoje, basta entender um pouco da sua história, das relações que você estabeleceu com seu pai, com a sua mãe, das perdas, das frustrações que você teve, e que você trouxe isso de alguma forma gravado no seu cérebro. E é exatamente esse padrão que é criado dentro da nossa cabeça que faz com que na idade adulta a gente continue repetindo os mesmos comportamentos da nossa família disfuncional. E nesse sentido nós temos alguns fenômenos que eu queria trabalhar com vocês neste vídeo. O primeiro deles é o instinto caseiro. O que significa instinto caseiro? É a tendência de nós reproduzirmos na idade adulta, nas nossas relações, o mesmo ambiente emocional da infância. É como se você voltasse para casa. Voltar para casa significa que você está reproduzindo a sua história. Você está reproduzindo o mesmo ambiente emocional do qual você viveu. Você está fazendo muitas vezes as mesmas coisas que você fazia quando você vivia na sua família de origem. Então, instinto caseiro é exatamente essa tendência que nós temos, ou o codependente tem, de voltar para casa, ou seja, voltar para aquilo que lhe é familiar. E isso acontece de forma inconsciente. É por isso que você se relaciona com um chefe, com uma esposa, muito parecida com alguém que te é familiar lá de trás. É muito comum uma esposa, por exemplo, um marido, falar para outra quando estão brigando: você parece com meu pai, você parece com a minha mãe. Minha mãe fazia exatamente isso que você está fazendo. Isso é que nós chamamos de instinto caseiro. Você voltar para casa, você reproduzir aquela mesma história hoje, na idade adulta, que você viveu lá atrás. E quantos de nós estamos vivendo esse instinto caseiro? Quantos de nós continuamos sendo uma criança que se queixa num corpo de adulto, vivendo de forma inconsciente aquilo que nos é familiar?
Isso é instinto caseiro. Um outro fenômeno é o pensamento mágico. O pensamento mágico é aquela tendência do codependente falar assim: se eu ajudar, se eu fizer tal coisa por ele ou por ela, ele vai mudar. É aquela expectativa que a pessoa tem de que sendo facilitador ou facilitadora da pessoa que é o problema, esta pessoa vai mudar. Ora, bondade dessa forma não ajuda ninguém a crescer. Você nunca vai ajudar alguém a crescer sendo facilitador ou facilitadora. Eu vou fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele me pede, assim ele vai mudar. Muito pelo contrário, você está resgatando a pessoa com o objetivo de você se sentir bem, com o objetivo desta pessoa não fazer o que você não gosta, ou principalmente com o objetivo de fazer com que essa pessoa não fique com raiva de você, porque você se torna o salvador ou a salvadora de necessária, mas depois você se transforma na Marte de necessária. Tudo que acontece é comigo, tudo que acontece é comigo, claro que é com você, porque você se torna um aspirador que suga para você complicações que você não criou. Isso é o pensamento mágico. Ao mesmo tempo em que você facilita a vida do outro, na expectativa de que esse outro mude um dia, você se sente explorada, você se sente, vamos dizer assim, abusada. Por quê? Porque as pessoas não vão reconhecer a sua bondade porque ela é patológica. A bondade patológica é aquela que é praticada e que impede as pessoas de crescerem porque você vira um resgatador. Paralelamente ao pensamento mágico, temos a culpa inventada. Ou seja, eu me sinto culpado ou culpada se eu não resolver os problemas dos outros, principalmente dos meus familiares. Eu me sinto culpado se eu não estiver presente quando alguém estiver precisando. É por isso que a pessoa codependente sofre demasiadamente por causa do sofrimento do outro. E ela tenta resgatar essa vítima segundo a visão dela. Quando ela precisa resgatar é a si mesma e não o outro. Essa é a culpa inventada. Ou seja, eu me sinto responsável pela solução do problema de alguém, mesmo sabendo que não fui eu que criei. Mas às vezes a vontade de se sentir necessário ou necessária na vida do outro faz com que as pessoas se transformem em verdadeiros boi de cargas emocionais, carregando fardos de pessoas que não carregam seus fardos e transferem para a pessoa os seus fardos. E isso é muito doentio. E finalmente nós temos a compulsão para repetir. A compulsão para repetir é quando você fica reproduzindo os mesmos comportamentos com pessoas muito parecidas com aquelas que lhe são familiares. Você pode, por exemplo, ter passado a vida toda se relacionando com homens ou mulheres cuja tônica é o comportamento abusivo. Você casa com um marido que é muito parecido com seu pai, em termos de abusos emocionais. Você casa com uma esposa que é muito parecida com a sua mãe. Ou seja, você repete, você reproduz, através de alguns relacionamentos tóxicos, a tua história. Isso é compulsão para repetir. Eu particularmente vivi isso. Eu fui casado com uma mulher que era muito semelhante ao meu pai adotivo e à minha própria mãe. A minha mãe era muito agressiva, embora minha mãe fosse uma pessoa boa, muito boa, ajudava todo mundo, mas a minha mãe tinha um lado que era extremamente agressivo. Interessante que enquanto eu vivi com a minha mãe, eu convivi com alguns momentos em que minha mãe teve verdadeiros rompantes. Depois fui criado numa família onde o meu pai adotivo era um homem extremamente agressivo, extremamente contencioso, extremamente beligerante. Era aquela pessoa que se você pisasse na bola com ele, ele batia em você, com o que ele tivesse na mão. Mais tarde, eu tive uma chefe que era muito parecida com os dois. Eu estava repetindo padrões
de comportamentos com estas pessoas. E eu não me dava conta, eu não sabia o que era codependência, eu não sabia que eu era refém da compulsão para repetir. Até que um dia eu dei um basta. Até que um dia não mais passei a ser refém da lembrança que os comportamentos das pessoas me faziam trazer à mente. Eu passei a conviver com o comportamento delas em si. E a partir do momento em que eu parti a conviver com o comportamento delas em si, sem ser contaminados com a lembrança que eu tinha na minha mente, eu passei a me ver livre da codependência, porque eu passei a brigar, a ir para cima. Eu tenho vários exemplos de quantas vezes eu fui para cima, no sentido de dizer, chega, eu não quero ficar refém dessas lembranças dolorosas que ainda me acompanham até hoje. A história é longa, mas eu vivi algumas experiências, vamos dizer assim, em que eu pedi um emprego, porque eu mandei o meu pai adotivo, na pessoa da minha chefe, para aquele lugar. Mandei mesmo. Depois me separei. Na verdade, eu não me separei da minha ex-esposa. Me separei da mãe que eu carregava na minha cabeça, representada nos comportamentos dela. Eu, quando briguei com a minha chefe, que eu mandei ela para aquele lugar, eu não estava brigando com ela. Eu brigava com aquilo que ela representava, diante dos comportamentos que ela tinha, que inconscientemente me faziam voltar para o instinto caseiro. Lembra que eu falei no início? Aquele desejo de voltar para casa. Eu vivia voltando para casa através desses comportamentos. Agora pense bem nos tipos de relações que você tem estabelecido. Essas relações têm erguido a sua autoestima ou têm destruído a sua autoestima? Essas relações fazem você melhor ou pior? As relações que você estabelece com pessoas taxadas de problemáticas, ou pessoas que, tadinho, ele não pode, ele é um coitado, eu vou ajudar. Quem disse que ele não pode? Quem disse que ele é um cuidado? A sua codependência. Pense bem nos tipos de relações que você estabelece hoje. Pense bem nos tipos de ganhos que você tem com as relações. A partir daí você vai ver seu grau de codependência. E nesse sentido, quando você perceber que você é codependente, uma coisa você precisa fazer: partir para a ação. A cura emocional só tem sentido se você partir para a ação. E ação significa fazer hoje o que você não tinha coragem de fazer ontem. Comece a dizer não. Comece a resgatar a pessoa mais importante do mundo, que é você. Sai dessa codependência, sai dessas relações disfuncionais. E fazendo isso, você só terá ganhos. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender o que é instinto caseiro, aquela forma inconsciente de voltar para aquele mesmo ambiente de terror que você vivia. O pensamento mágico, achando que você, salvando o codependente, ele vai mudar. Não vai, porque ninguém muda sem passar por um processo de mudança. Lembre-se, toda mudança para existir precisa ter uma base, e a base inicial é conscientização, é autoconhecimento. Culpa inventada é aquela tendência que a gente tem de achar que nós somos responsáveis pela reconstrução da família que nós não tivemos. E a compulsão para repetir, que é a nossa tendência de reproduzir com determinados tipos de pessoas os mesmos comportamentos da nossa família disfuncional. Pense nisso. E um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.